Quero convidar você a abrir Êxodo capítulo 33, versículo 12. Acompanhe comigo em nome de Jesus. Deixa Deus falar no teu coração, e assim que você encontrar, em reverência à palavra de Deus, se ponha de pé, em nome de Jesus. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, fazes subir esse povo, porém, não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo disseste: Conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber nesse momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é o teu povo. Respondeu-lhe: A minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: Se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar, pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Disse o Senhor a Moisés: Farei também isto que disseste, porque achastes graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse: Rogo-te que me mostre a tua glória. Respondeu-lhe: Farei passar a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: Não me poderás ver pela face, porquanto homem nenhum me verá a face e viverá. Disse mais o Senhor: Eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda na penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, em te dado eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não verá. Amém? Pai de amor, obrigado pela tua palavra. Que todo homem diminua, mas o Senhor cresça mais ainda. Que esta palavra glorifique o teu santo nome e edifique ao coração de uma igreja sedenta para ouvir a tua voz, entendê-la e fazer com que a tua palavra ela possa transformar vidas nas nossas vidas. Eu libero uma palavra sobre o teu povo. Toda resistência física, humana, todo cansaço, toda batalha espiritual nesta noite caia por terra. Senhor, todo emissário de Satanás que venha para tentar confundir a mente, a audição espiritual, que Senhor venha recuar agora pelo poder do sangue de Jesus. Meu Deus, tudo aquilo que resiste à tua palavra, eu resisto agora e declaro que a tua palavra tem poder para alterar destinos, e por isso ela será anunciada neste lugar para a glória do Eterno, em nome de Jesus. Amém e amém. Assentai-vos, meus irmãos e minhas irmãs. É incrível essa passagem de Êxodo capítulo 33. Porque Moisés, o Senhor vai falar a ele e vai dar uma direção para Moisés. E vai falar a Moisés assim: ó, você pode ir, você pode seguir, porque eu vou fazer com que aconteça todas as coisas. Eu vou suprir você de todas as coisas, mas a minha presença, Moisés, não vai com você. Queridos, entenda que Deus está lançando uma proposta para Moisés. Porque até aqui nós estamos em Êxodo 33.
Quantas coisas foram acontecendo em cada capítulo, desde o momento em que o povo sai do Egito, do cativeiro de 430 anos. Moisés se lembra, ele sabe sobre tudo que Deus manifestou na terra do Egito. Moisés se lembra de como Deus falou com ele na sarça ardente. Passa um filme na cabeça de Moisés, e Moisés sabe de uma coisa: ele só chegou até o capítulo 33, porque ele foi sendo embasado na presença por todos os capítulos anteriores. O que te faz chegar a um patamar não é o último capítulo, mas são os primeiros. E é por isso que eu e você não podemos desconsiderar os primeiros começos, as primeiras experiências, aquele primeiro amor que ardia dentro do coração. Todas as vezes que eu subo no altar para pregar, eu subo com tremor e com muito temor, porque eu me lembro de onde eu fui tirado. Eu me lembro das primeiras palavras que Deus me falou. Eu me lembro de cada promessa que Ele me disse. Eu me lembro, e parece que foi ontem, mas eu me lembro. Fazem anos, mas eu me lembro. E eu preciso continuar trazendo à minha memória o que me dá esperança. Porque se eu for olhar para aquilo que me coloca numa condição de desesperança, talvez nem mais aqui estaria. Mas todas as vezes que eu vou seguindo o caminho, eu faço sempre no amanhecer do meu dia, eu acordar, Senhor, vá comigo. Sê comigo, me dê palavras certas, de sabedoria, de entendimento, de clareza. Eu não quero ir sozinho. Quando eu venho para esse altar ministrar a palavra, eu digo: Deus, não me deixe sozinho naquele altar. Sê na minha vida, porque o teu povo não quer ouvir a minha palavra, mas a tua palavra. Sabe qual é o nosso problema? Que a gente vai se ocupando de muitas coisas, e nós vamos deixando a presença para outro dia. Estamos focados naquilo que vai dar certo, ou naquilo que são nossas expectativas, aquilo que é nossa esperança, aquilo que nós gostaríamos, mas nós não podemos chegar com um sucesso absoluto sem a presença. As ocupações vão deixando Deus de canto, e Ele vai ficando cada vez mais distante. Deus está falando que nós estamos num ambiente profético de entendimentos. Nós estamos num ciclo ruios, num ano de maturidade. E maturidade é lembrar de tudo que Deus fez. É não deixar Deus para trás. Precisamos da compreensão de que sem a presença, a gente não vai, a gente não caminha, a gente não avança, a gente não chega. Você pode até chegar em alguns lugares sem Deus, querido, mas com Ele é muito melhor. A decisão que eu tomei para a minha vida é: eu não quero chegar a lugar nenhum se o Senhor não estiver comigo. Diga comigo: sem a presença, eu não ando, eu não decido e eu não faço. Vamos falar de novo isso? Sem a tua presença, eu não ando, eu não decido e eu não faço. Se nós entendemos que sem a presença a gente não anda, a gente não decide e a gente não faz, querido, a gente vai chegar aonde nós
jamais imaginávamos que poderíamos. Por quê? Porque não é sobre o que sabemos, é sobre a dependência. A gente sabe tantas coisas, nós temos tantas experiências para contar, sim ou não? Nós temos tantos diplomas, nós temos tanto conhecimento humano, mas não é sobre isso, é sobre dependência. É sobre uma dependência hoje, é sobre a dependência que tivemos ontem e sobre a dependência que vamos continuar tendo amanhã. Essa noite, querido, o Senhor nos chama a atenção para a dependência, porque se eu dependo de Deus, querido, eu vou entender que o vento sopra onde quer. Você ouve a sua voz, não sabe de onde vem e nem para onde vai. Quem são esses? Aqueles que são guiados pelo Espírito, que são guiados pela presença, que são guiados pela dependência. Porque tem coisas que até funcionam sem a presença. Tem coisas que você fez, que eu fiz sem a presença, que até funcionou. É ou não é verdade? Não é verdade que alguma coisa que a gente fez sem a presença até funcionou? Só que essa noite é um convite do Eterno, para a gente voltar para a presença, para nós voltarmos para a dependência. A gente está muito com os nossos narizes muito empinados, queridos, nós precisamos descer de novo. Nós precisamos voltar àquele ambiente de adoração de novo, de dependência de novo, da presença de novo. Quando você não está na presença, você começa a achar defeitos, você começa a apontar culpados. Quando a gente não está na presença, a gente começa a fazer juízo de valores, de coisas, de pessoas, da igreja, do próprio Deus. Por que o Senhor não fez ainda? Por que essa porta não se abriu ainda? Como se nós fôssemos o Senhor de Deus, querido. Acontece que nós só somos o barro, e Ele é o Senhor de tudo. A gente pode e começa a achar que está tudo bem sem a presença, mas o Espírito Santo de Deus está dizendo, não está. Diga assim comigo, nem sempre, onde há poder, há a presença. Sabe por quê, querido? Porque não é porque está dando certo que tem a presença. Olhe para alguém e diga, não é porque está dando certo que tem a presença. Aqui em Moisés, no Êxodo 33, Moisés disse, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Deus vai dando garantias a Moisés que daria certo. Preste atenção nisso. Deus está falando para ele assim, ó, eu estou te dando garantias de que vai dar certo. Eu estou te dando garantias de que vai haver pão, de que vai haver água, que vai haver proteção, que vai ter nuvem, que vai ter coluna de fogo, mas a minha presença não vai. Mas olha quantas coisas boas que eu vou fazer. Eu vou dar pão, eu vou dar água, eu vou colocar uma nuvem sobre vocês, eu vou colocar uma coluna de fogo para proteger vocês à noite. Só tem um detalhe, Moisés, eu não vou com vocês. A minha presença, Moisés, não vai. Nós não podemos estar numa igreja onde Deus faz tudo, mas a sua presença não está. Eu me recuso a estar num ambiente onde Deus supre, Deus cuida, Deus abençoa, Deus faz milagres, Deus estabelece poder, mas sem a presença dEle não é o suficiente.
Moisés vai parar tudo e dizer: eu vou ter tudo isso, Deus. Eu vou ter pão, eu vou ter água, proteção, nuvem, coluna de fogo, eu vou ter as águas abertas. Sim, tudo isso, Moisés. Vocês vão ter tudo o que vocês precisam. Vai continuar dando tudo certo no caminho. Só não vai ter a minha presença. Irmão, se Deus falasse para você assim, ó, vou abrir uma porta excelente, vou te dar um carro novo, vou te dar uma casa nova, vou fazer coisas incríveis na tua vida, mas eu não vou estar presente, você aceitaria? Eu não aceitaria. Eu já abri mão de tantas coisas, queridos, por causa da presença, e não é nesse momento, não é nesta hora, não é sob circunstância alguma que eu vou abrir mão disso. Eu fui convidado para pregar numa igreja, e aí o Senhor, eu fui orar e falei: Deus, qual a palavra? O Senhor falou: que você quiser pregar, porque eu não vou estar lá mesmo. Então eu também não vou. Você iria? Liguei para a pessoa, falei: querido, muito obrigado pelo convite, mas não vou. Mas não vai por quê? Não, porque não dá. Mas não dá por quê? Falei: o senhor quer que eu fale mesmo? Fale. É que eu fui orar, e Deus falou que não vai comigo não. Então eu decidi não ir. Numa outra ocasião, eu aceitei um convite desse mesmo pastor, quando Deus falou para mim: vai, mas você vai falar o que eu falar, e não o que querem que você fale. Aí eu fui. Porque eles pegaram um capítulo desse tamanho e disseram assim: o senhor vai pregar esse versículo. Esse, se for só esse, eu não vou pregar não. Só prego se for texto com contexto. Se for beleza para o senhor, eu vou. Se não for, muito obrigado pelo convite de novo. Não, pode vir. Faz como o senhor achar melhor. Porque o único versículo da bênção era só aquele. Os outros era conserto, alinhamento, pedido de perdão. Você está aí não? Aí é o primeiro: alinhamento, conserto. Aquilo que Deus falou, ajuste, pedido de perdão. Final do culto. A maior parte da igreja saiu, foi pedir perdão para os pastores, foi pedir perdão para as lideranças. E aí quando eles estavam assim nesse nível, aí eu falei: agora eu vou falar daquele versículo. Eu falei daquilo que era o que vocês não gostariam de ouvir, mas que era necessário, porque para viver isso aqui é necessário que haja correção primeiro, alinhamento primeiro, perdão primeiro. Sim ou não? Que a gente foca na bênção. Queridos, preste atenção. Se Deus, a presença de Deus é com você, você não precisa correr atrás de bênçãos, porque as bênçãos te alcançarão. Tem um monte de crente: eu quero a minha benção. A minha benção, não é nem bênção não, é a minha benção. Você está aí não? Só que sem a presença de Deus, querido, não adianta ter bênção. Você está aí? E aí Deus vai falar: vai dar tudo certo, Moisés, vai dar certo no caminho, vocês só não vão ter a minha presença. Vai ter pão, vai ter água, vai ter poder, mas a minha presença não vai ter. Moisés olha para Deus e diz para ele: Senhor, eu não quero dar certo, eu quero só a tua presença. Você está aí não? Deus, eu não quero aquilo que dá certo, eu não quero aquilo que todo mundo quer, eu quero aquilo que é a presença.
Querido, a gente está muito atrás de bênção, a gente está muito atrás de milagre, e tudo isso Deus tem, mas querido, a palavra de Deus, ela é fiel. Querido, se você é fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei, assim diz o Senhor. Quando eu subo nesse altar, eu não subo porque eu sei fazer, embora tenha consciência de que eu tenho aprendido algumas coisas ao longo desses 20 e poucos anos, mas não é sobre mim, é sobre Ele. Não é sobre o que eu sei, é sobre a presença. Não é sobre as minhas experiências, é sobre Ele. Porque se Ele estiver à frente, nós estaremos seguros, nós chegaremos do outro lado da margem, nós vamos desbaratar exércitos, nós vamos saltar muralhas, nós passaremos por águas e elas se abrirão. Se não se abrir, a gente passa por cima. E isto é o que faz a presença. Busque a presença, busque o reino, e tudo vai ser acrescentado. É o que a palavra diz. Porque o que importa aqui nesse lugar, ou em qualquer lugar, é a presença. Eu já trabalhei em lugares que houveram grandes problemas, grandes situações que ninguém resolvia. Aí os meus chefes já sabiam, chama ele lá, para ele orar. Espírito, católico, macumbeiro, estava tudo errado, tem que chamar ele. Você está aí não? Aí fica todo mundo olhando, vamos ver se vai dar certo. Gente, não é que vai dar certo, já deu. Porque a gente não está aqui no nome da gente, a gente não é nada, a gente é pó, é barro, mas a presença, ou leva essa para casa. Querido, se você tem a presença, não tem porta fechada. Se você tem a presença, não tem dificuldade. Se você tem a presença, querido, não há nada que possa parar ou barrar você, querido, porque a presença faz águas se abrirem, faz portas se escancararem, é a presença. O que importa para nós nesse lugar é a presença. Eu quero que amanhã, por mais experiente e inteligente que você seja, com relação aos negócios, à vida, para conduzir os seus trabalhos, insista na presença. Insista. Insista. Vou falar de novo, insista. Não vá sozinho, insista. Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não vou, eu não sigo, eu não caminho, eu não decido. Se a tua presença não for comigo, eu não quero e não vou ir. Eu já desmarquei viagens, eu já desisti de negócios. A irmã Sabrina estava falando de uma coisa muito interessante. A gente ora, quando ora, porque a crentaiada está difícil de orar, que está achando difícil demais. Quando ora e não espera Deus falar. Já orei, vou fazer. Orou, vai fazer, mas Deus já falou? Não, mas já orei. Tá, mas o que ele disse? Não sei não, mas é que eu acho, eu estou seguindo o meu coração, mas o coração é enganoso. Ele é corrupto. Quem o conhecerá? Tem alguém aqui nessa noite que está entendendo isso, sim ou não? Amados, Davi ele junta os melhores homens num número impressionante deles. Tem quantidade e tem qualidade para buscar a arca. Eu falei sobre a arca no outro dia, mas vou falar de novo, só para ficar bem marcado para você.
Porque a arca fala da presença no Antigo Testamento. Davi junta os melhores homens com um número impressionante deles. Diga comigo, ele tem quantidade e ele tem qualidade. Ele tem homens em quantidade e homens em qualidade, irmãos. O cara não é fraco não, sim ou não? Quem é que não deseja quantidade e qualidade? Uma empresa com quantidade e qualidade é o que o empresário mais quer. Tem quantidade de funcionários, tem gente boa, excelente. Quem não quer? Quem não quer trabalhar com quantidade? Olha para um, tem habilidade nisso, tem um intelecto nisso, tem uma formação naquilo outro. Querido, quem não quer? Diga comigo, quantidade e qualidade. Davi junta homens com quantidade e qualidade. E a intenção dele é levar a arca para Jerusalém. Eles preparam um carro novo de bois, segundo Samuel 6. Davi põe ênfase no número e na quantidade. No verso 3 de 2 Samuel 6, a ênfase é num carro novo. Veja, querido, que agora, em 2 Samuel 6, Davi já está num outro nível, num outro patamar. É muito perigoso quando eu me acostumo com a presença de Deus. Duas coisas perigosas. A primeira coisa perigosa, andar sem a presença. A segunda coisa perigosa, é achar que a presença de Deus é normal. Você está aí, não? Então no verso 6, a ênfase do texto está em usar. No verso 3, a ênfase é no carro novo. No 1, sobre quantidade e números, qualidades e número. O 3, a ênfase é no carro novo, ou seja, no equipamento. O verso 6, a ênfase está no homem chamado Uzá. E Uzá significa força. Diga comigo, força. A Bíblia diz, uns confiam em carros, força, em cavalos, força, em cavaleiros, força de novo. A minha pergunta dentro do texto é: você está confiando a sua vida na força, no intelecto, nas habilidades ou na presença? Então eles estão confiando no braço de Uzá, porque Uzá significa força. E às vezes queremos fazer o que Deus preparou para nós na força. Mas a palavra diz, não é pela força, não é pelo poder, mas é pelo meu espírito. Não é por força, não é por poder, mas é pelo espírito. Se eu tenho a presença, eu não ando na força, eu não ando no poder, mas eu ando no espírito. A presença de Deus me traz esta consciência. Apoiados na quantidade, apoiados na qualidade, apoiados na força, apoiados no equipamento. Essa palavra não é contra a excelência, não é sobre isso. Essa palavra não é contra a qualidade, nem contra a força. Mas essa é uma mensagem para que nós possamos colocar cada coisa em seus devidos lugares. Tem que ter qualidade sim, mas eu não posso me apoiar nisso. Tem que ter força em determinados ambientes, qualidade sim, mas eu preciso ter Deus à frente. Não adianta ser excelente e não ter a presença. Não adianta ser forte e não ter a presença. Não adianta ter qualidade e não ter a presença. Porque a presença de Deus não caminha por causa da força, da quantidade, da qualidade ou dos equipamentos. Deus já fez coisas incríveis sem equipamento, sem gente treinada,
ele simplesmente fez. Quando Deus tira o povo do Egito e leva para a terra prometida, eles eram o quê? Escravos. Eles sabiam manejar bem uma espada? Não. Quando as águas do Mar Vermelho se fecham, porque muita gente me pergunta, como que o povo tinha armas, se eles não fabricavam armas, não tinham habilidade para fabricar armas, não levaram armas, como é que eles têm armas agora? Porque quando as águas se fecharam, com a pressão da água, as armas dos inimigos foram lançadas para os pés daqueles que eles perseguiam. Você está aí não? Ou seja, as armas que os egípcios usavam, que o exército estava usando, agora está onde? Na outra margem. Por quê? Porque a partir dali, Deus sabia que haveriam inimigos no percorrer do caminho. Quem está aí? Portanto, há uma passagem em Josué que fica claro o quê? Que o sol se deteve, que a lua parou. Por quê? Porque não é sobre armas. Embora eles venceram com armas, mas não era por causa das armas, porque as armas não poderiam parar e deter a lua e o sol. Você está aí não? É sobre a presença. A presença de Deus não caminha por força, quantidade, qualidade ou equipamentos. A presença de Deus não é conduzida pela beleza, pela aparência ou pelas habilidades. O verso 5 diz que eles estavam alegres, que eles estavam cantando. Mas o verso 6, na eira de Nacon, os bois tropeçaram e a arca de Deus começou a correr pelo carro. E o que Uzá fez? Com a sua força, tentou segurar a arca. A presença não pode ser segurada. O segredo desse lugar aqui que você está, não é o prédio, não é o bom som que tem, não são as imagens, não são os microfones, não é por causa das boas poltronas do ar-condicionado. O segredo desse lugar não é por causa do louvor nem do pregador. O segredo desse lugar não é por causa da intercessão dos ministérios desta casa. O segredo desta igreja é a presença. Por quê? Para que ninguém se glorie de nada. O segredo dessa casa é a presença. A gente fica feliz, a igreja é bonita, mas não é sobre isso. É sobre a presença, que a gente não pode desprezar. Quando nós buscamos a presença, as outras coisas se achegam, e o ambiente é transformado, porque não é sobre nossas habilidades, porque não é sobre a nossa força, porque não é sobre a nossa inteligência. O segredo deste lugar é que o Senhor Jesus está nos colocando numa posição que Ele estabeleceu. 2 Samuel 6, do 9 ao 10, a palavra de Deus fala que Davi teve medo da arca do Senhor, e o medo trouxe desistência. A partir do momento em que nós fazemos algo em cima do que nós temos e podemos, a alegria não dura muito, e a festa acaba rápido. Por quê? Porque até aquele momento, até que Uzá morresse, estava todo mundo alegre, estava todo mundo cantando, estava todo mundo feliz da vida, mas de repente, há um ambiente que trouxe morte. Porque tem gente que quer a presença, e alguns obviamente nem querem mais. Mas o problema é quando nós queremos a presença de Deus do nosso jeito. Deus, eu quero a tua presença, mas tem que ser do meu jeito, tem que ser na minha hora,
tem que ser dentro da minha expectativa religiosa. Não é sobre religião, é sobre intimidade, queridos. Porque uma igreja religiosa está fadada ao fracasso. Não é do meu jeito, não é do seu jeito, é do jeito do Pai. Quando você olha a forma que Jesus operava, você percebe o quê? Ele jantava, almoçava, comia pão, comia peixe com quem? Com um ladrão, com assassino, com prostituta, com adúlteros. Esse era o povo que Jesus andava. Não, estou escandalizado. Só que a unção que ele carrega constrange tanto quem anda do lado dele, que começa a dizer assim, ó, assim como Zaqueu. Porque enquanto Jesus está indo para a casa de Zaqueu, está todo mundo falando assim, se ele soubesse quem é Zaqueu, se ele soubesse do caráter de Zaqueu, se ele soubesse que Zaqueu é ladrão, se Jesus, vai dormir na casa do ladrão. Você está entendendo, sim ou não? Só que, enquanto todo mundo está olhando a estatura, e o que Zaqueu fez, Deus está operando dentro de Zaqueu, uma obra de conversão genuína. Um lugar da presença, é um lugar onde a presença de Deus nos constrange e não precisa ter uma placa, pode, não pode, pode, não pode, pode, não pode. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, que opera neste lugar, convence o homem do juízo, da justiça, rebaçuias e também do pecado. É a religião que fala pode, não pode, pode, não pode, é e não é. Quando você tem a presença, você sabe o que deve e o que não deve. Sim ou não? Qual o resultado do verso 9? Medo. Porque tudo o que nós fazemos segundo o nosso jeito traz medo. Nós somos envolvidos por uma incerteza quando nós fazemos do nosso jeito. Aí a pessoa fala assim, estou fazendo isso, mas você orou? Não orei, mas está em paz? Estou. Ih, essa paz não está muito. Está em paz mesmo? Falta falar, vixe. Falta falar assim. É ou não é? Então, o verso 11, a arca foi para a casa de Obed-edom, e ali ficou por 3 meses, e o Senhor abençoou toda a casa de Obed-edom, e avisaram Davi dizendo, o Senhor abençoou a casa de Obed-edom em tudo quanto tem, por amor à arca de Deus. Foi pois Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom, a cidade de Davi. Irmãos, se você buscar a presença do jeito de Deus, Deus vai abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família, seu trabalho, tudo que você tem, até os animais que estão debaixo da cobertura da tua presença. Tudo. Posso ouvir um amém? Eu vim falar para pessoas que pensaram em desistir de projetos, mas o Senhor está dizendo, tem boas notícias de milagres, tem portas abertas e tem reconhecimento no meio do povo, para quem estiver na presença. De repente alguém chega para Davi e diz, eu tenho uma boa nova, a casa de Obed-edom está prosperando. Eu já falei sobre isso, mas vou falar de novo. Abinadab ficou com a arca 20 anos e não aconteceu nada na casa dele, nada na vida dele, nada na família dele, nada na parentela dele, nada nos animais dele, nada nas árvores da casa dele, nada, às vezes nada. 20 anos, presbíteros, 20 anos, e não aconteceu absolutamente nada.
Mas como é que é possível? Eu estou 10 anos na igreja, não acontece nada. Estou 15 anos, estou 20 anos, estou 5, não aconteceu nada. Essa igreja, só pode ser essa igreja. Só que a mesma arca, preste atenção, que não valeu absolutamente nada, a mesma presença que não valeu absolutamente nada na casa de Abinadab, valeu tudo, e em 3 meses a presença de Deus alterou a realidade da casa de Obed-edom. Ah, mas é porque de repente a casa de Obed-edom era mais bonita. Não, Deus não se move por aparências. Porque Ele olha para o seu interior, Ele esquadrinha a mente e o coração. Quando Ele olha para o coração de Abinadab, tem um coração fechado. A arca é mais um elemento que, para mim, tanto fez como tanto faz. Às vezes, nós vamos andando tanto na igreja, nós vamos andando de culto em culto, de culto em culto, e Deus está falando e a gente está questionando, e Deus está direcionando, e a gente já será? Porque este é o espírito de Abinadab que opera. Tem presença, mas não tem manifestação. Tem presença, mas não tem cura. Tem presença, mas não tem transformação de caráter. Tem presença, mas não tem nada. Por quê? A presença de Deus jamais vai invadir o seu coração e a sua vida. Porque o Senhor diz: estou à porta e bato. A presença de Deus está batendo às portas do meu, do seu coração e do coração dessa casa. Agora nós precisamos entender: o meu coração é um coração de Abinadab ou é um coração de Obed-edom? Você tem que decidir. Por que Deus faz algo rápido e poderoso, extraordinário na vida de um irmão da mesma casa, da mesma igreja? E o mesmo irmão que está ouvindo a mesma palavra, que está recebendo a mesma direção, não acontece nada. Porque uns têm o coração de Abinadab e outros têm o coração de Obed-edom. Porque não é sobre coisas externas, é sobre o coração. Uzá toca na arca, por quê? Por que ele tenta segurar a arca? Porque até ali, o pai de Uzá, que era Abinadab, sempre os ensinou a andar como? Na força, no poder, naquilo que possui. Não é sobre isso. A presença de Deus não depende da minha e nem da tua mão. Sabe qual é o nosso problema? Que às vezes Deus não faz. A gente vai, não, Deus está demorando, então eu vou e faço. Aí você faz, até dá certo. Mas aquilo que dá certo sem a presença, eu não quero. Eu já caminho para terminar. Os negócios de Obed-edom prosperaram. As árvores floresceram, frutificaram. Na casa de Obed-edom, os filhos saíram dos vícios, o gado produziu mais leite, a saúde foi alcançada. Então Davi se reanimou de novo. Presta atenção. Na medida que a presença de Deus vai alterando a tua vida, isso chama a atenção de alguém que está do teu lado. Rapaz, você chegou aqui quebrado, falido, mas a tua vida está uma bênção. Não é bênção não, é bênção mesmo. Seu casamento estava destruído, você estava quase divorciando, mas agora está tudo certo. O que está acontecendo? Presença. Rapaz, você foi mandado embora, todo mundo ficou com dó de você, mas olha que porta que Deus abriu. Que é isso? Presença. Rapaz, sua vida estava andando para trás, agora está andando só para frente. Você estava engatinhando, agora você está voando. O que aconteceu? Presença. Você tem que pegar essa palavra e levar para casa. Não é para casa de Abinadab não, hein? É para casa de Obed-edom. Você está aí não? E aí Davi se reanimou porque ele viu resultados, ele viu um testemunho. Deus com a sua presença
vai fazer coisas que você não pode, porque a presença vai fazer com que você seja um altar de testemunhos. Alguém vai falar: rapaz, você está andando com quem? Com a presença. Você pode estar aqui sem a presença, porque esse lugar não tem maquininha você bater cartão ali com digital, ou aquela maquininha de antigamente, clec. Eu trabalhava em empresas antigamente, você enfiava um cartãozão assim, ó, e plaque, olhava, tipo, colocava lá. Tem alguém desse tempo? Não, só eu mesmo? Vocês estão jovens em glória a Deus, Já estou caminhando para terminar. Como diz o Marcelo, quando eu falo que vou terminar mais 40 minutos, a presença de Deus é honrada, onde a presença de Deus é estimada, onde a presença de Deus é valorizada, onde a presença de Deus é desejada. Queridos, Deus ainda opera sinais, prodígios e maravilhas. Davi decide buscar a arca de novo, não mais na sua maneira, não mais no seu jeito, mas do jeito que agradava a Deus em espírito e em verdade. Versículo 9 tem um detalhe. A última frase diz assim: como virá a minha arca do Senhor? Então olha só, Davi se reanima, mas aí ele vai fazer uma pergunta: como virá a arca do Senhor a mim? Ele ainda está com qual mentalidade, com qual lembrança? De usar tocando na arca e morrendo. Aí ele vai e pergunta o quê? Como virá a mim a arca do Senhor? Então antes de agir, ele vai consultar a Deus. Sabe por que tem muito crente quebrando a cara? Porque está agindo sem que Deus fale. Está agindo na presença da habilidade, da inteligência. Mas agora Davi não está agindo mais sozinho, ele está fazendo uma pergunta. Ele descobre que o jeito que ele havia feito estava errado. Gente, eu estou falando de um homem segundo o coração de Deus, que estava o quê? Bem intencionado. Olhe para alguém e diga: não basta ter boas intenções, você precisa entender o que Deus quer e como Ele quer. O que Deus quer e como Ele quer. Vou lá cantar. Se preparou? Orou? Buscou? Vou lá no som, eu só opero mesa. Não, não é sobre isso. Não, eu vou lá na igreja, eu só limpo a igreja. Não é só sobre isso. Eu vou lá na igreja porque eu vou ligar as câmeras da igreja. Não é sobre isso. Não é o que eu quero fazer, não é aquilo que dá certo, é aquilo que Deus quer e como Ele quer. Sim ou não? Eu sou do som, então seja o melhor operador de som dessa casa. Eu sou do vídeo, então seja o melhor operador de vídeo. Eu sou do louvor, então seja o melhor. Para mostrar? Não, para que a glória de Deus resplandeça e para que você seja uma referência. Vai pregar? Então prepara a melhor mensagem. Ore, busque, jejue, se for o caso. Mas não venha trazendo qualquer coisa. Não faça como você acha. Se prepare. Eu acho incrível porque um professor, ele não chega na sala de aula e: bem gente, hoje eu acho que o que eu vou ensinar vocês mesmo hoje? Não, não é assim. Ele se prepara. Ele tem qualificações, ele se prepara. Por quê? Porque ele vai formar o intelecto de pessoas. E aqui é um lugar da presença. A gente não prega o que quer, a gente prega o que o Senhor manda. Irmão, eu estava com outra palavra que não tinha nada a ver com essa. Eu saí de casa, falei com a bispa: não estou sabendo ainda para que rumo que eu vou. Mas eu já tinha uma palavra mais ou menos em mente. Passei o dia hoje inteiro muito ocupado. Falei: Jesus. Aí quando eu cheguei lá na minha sala, fui orar. E o Senhor falou: tem uma continuidade para finalizar essa mensagem. E eu falei: opa, estamos juntos. Porque não é sobre o que eu quero, é sobre o que Ele tem. Amém? Porque o que Ele tem é bom, é perfeito, é agradável. Antes de Davi agir, o que ele faz? Uma pergunta:
Escute, antes de agir, faça uma pergunta: Deus, é da tua vontade? Deus, é agora? Deus, esse é o tempo? Deus, é dessa maneira? Esse jeito vai te agradar? Como é que eu sei que é Deus? Queridos, quando eu tenho a certeza, a convicção de que Deus está no negócio, quando eu percebo que Deus vai se alegrar e que Ele vai ser glorificado com isso. A intenção era boa, mas o jeito era errado. A coisa certa do jeito errado. Tem muita gente querendo fazer o certo do jeito errado, no tempo errado. Diga comigo: coisas certas do jeito certo, coisas certas do jeito de Deus. Esse é o jeito certo. Amém? O jeito certo é como Deus quer. Sim ou não? O jeito certo é como vai o nome do Senhor ser glorificado. Quem está aí? Não é pela força, mas é pelo Espírito. Não é com a elite, mas é com os escolhidos. Presta atenção. Da primeira vez que Davi foi buscar a arca na casa de Obed-edom, ele foi com a elite. Tinha quantidade e tinha elite. Só que agora Deus fala assim: não é esses homens que eu quero que busquem a minha presença, não. Eu quero que sejam os levitas. Não é quem você quer levar, é quem eu escolhi. Você está aí, não? Não é com a elite, mas é com os escolhidos, com os separados, com aqueles que eu já separei previamente. Podem não ser aparentemente os melhores, pode ser que você não está olhando eles com habilidades para tal, pode ser que eles não sejam os mais fortes, mas haviam pessoas certas para o ambiente certo, havia um princípio certo para que a presença de Deus fosse levada. Quando olhamos para a escolha de Davi, seus irmãos eram mais fortes, mais hábeis, mais altos, mas Deus escolheu o menor deles. Você está aí, não? Davi não tinha altura de rei, não tinha postura de rei, não tinha habilidade de rei, não tinha físico de rei, mas Deus disse: não é os mais altos, não é o mais forte, não é o que aparentam, porque eu escolhi para mim um rei. Olhando, nenhuma beleza havia, ou nenhuma aparência havia em comparação aos irmãos, para que ele fosse o rei, mas Deus o ergueu. Escute, tem gente que pode fazer melhor que eu e você, tem gente que pode ter mais força que eu e você, tem gente que pode ser mais inteligente do que eu e você, tem gente que pode ser mais alto do que eu, principalmente, que aí não é tão difícil. Tem gente que pode ser mais estudado que você, mas Deus quer fazer com os escolhidos. Você está aí, não? Você pode não ser o melhor, você só precisa ser o escolhido. Alguém olha para você e fala: não, esse aí não pode ser. Aí Deus fala assim: é esse. Vai acontecer isso na casa de muita gente, no trabalho de muita gente, na família de muita gente. Por quê? Não é sobre habilidade, é sobre os escolhidos. Se coloque de pé em nome de Jesus. O critério de Deus é totalmente diferente do nosso. Homens veem força, habilidade, diplomas, estereótipos. Deus não está procurando a elite, Deus está procurando os escolhidos. Deus não está em busca dos tops, Deus está em busca dos filhos. Na primeira vez que Davi foi com a tropa de elite, deu errado. Mas quando ele foi com aqueles que eram escolhidos, deu tudo certo. Se você é um escolhido, você pode pisar aonde for. Aonde você pisar, vai prosperar. E Deus vai abençoar. Abraão chegou na terra de Canaã, não tinha nada. Mas o que Deus tinha falado para ele? Vai manar leite e mel. Por causa da terra? Não, porque a terra era maldita. Mas quando os pés de Abraão pisaram na terra,
a terra foi abençoada. Você vai pisar no trabalho e aquele lugar vai ficar sustentado pela palavra que você carrega. Sua família vai ser abençoada por causa da presença que você carrega. Seu ministério será abençoado por causa da presença e da unção que você carrega. Por isso, quando entra alguém por essas portas, eu jamais olho alguém de cima para baixo, nunca. Sabe por quê? Porque eu me lembro como eu cheguei na igreja. Eu me assentava no último dos últimos assentos. Eu me sentia tão indigno de estar ali, que eu falava, não, eu só posso ficar aqui, no último do último lugar. Eu fiz tanta coisa, e eu sou indigno de estar aqui, então eu só mereço o último lugar. Só que gradativamente, Deus foi fazendo assim, Ele foi me trazendo para mais perto. Ele foi me aproximando dEle. Ele foi me ensinando sobre a presença. Ele foi me ensinando sobre as virtudes do eterno, sobre as virtudes do reino. Eu já contei aqui que um dia eu fui colocado de banco, porque a igreja, eu saía do aeroporto de Guarulhos, e eu ia na direção da igreja, a igreja ficava no centro, e por um pedaço do caminho eu fazia o caminho a pé, e eu sempre via uma moça que se prostituía numa esquina, e o Senhor sempre falava para mim assim, fala do meu amor para ela. E todas as vezes que eu passava perto daquela moça, Deus me falava alguma coisa sobre ela. Ela está triste hoje, ela perdeu alguém hoje. E Deus foi insistindo em falar comigo sobre aquela moça. E um dia eu falei, Deus, eu não sei muito do evangelho, mas me coloca as palavras certas para falar com aquela moça. E eu estava conversando com essa prostituta perto da igreja, era caminho da igreja. Eu parei, fiquei conversando com ela, ministrando a vida dela, e falei, olha, faz muitos dias que Deus tem falado a teu respeito, sobre como você anda, sobre a tristeza, sobre alguém que você perdeu. Quando eu falei isso, ela começou a chorar muito. Você perdeu alguém esses dias atrás? Eu disse, sim, eu perdi a minha mãe, a pessoa que eu mais amava na vida, alguém que nunca me julgou, alguém que nunca me condenou. E ela começou a contar a história dela para mim. Eu falei para ela, olha, aqui na rua, a rua chamava R. Simonsen. Se um dia você for no centro de Guarulhos, você vai ver ali, hoje lá não é a mesma igreja, porque a igreja saiu de lá e é o mesmo prédio com outra igreja, mas ali ainda está o lugar onde foram os meus primeiros passos espirituais. E eu ministrei a vida daquela moça, e aí um linguarudo da igreja chegou para minha líder e falou assim, o Júnior está saindo com prostituta. E ela não me ouviu, e ouviu só a outra parte, e eu fui colocado de banco, e eu não questionei, e falei, bom, eu devo ter feito alguma coisa muito ruim mesmo. Um dia eu cheguei eu fui dar uma carona para minha líder, e falei, eu queria entender uma coisa, por que eu estou de banco mesmo? Porque se eu estou de banco, eu quero acertar, se eu não sei o motivo, eu preciso. Não, Júnior, sabe o que é? É porque chegou nos meus ouvidos uma história assim. E eu comecei a rir no carro. Mas você está rindo por quê? Falei, meu Deus, se eu soubesse que era isso, eu nunca tinha ficado de banco. Falei, irmã Neide, sabe uma moça assim, que aceitou Jesus outro dia e se batizou? Sei. Pois é, eu acho que eu estou de banco é por causa daquela moça. Mas o que você fez com essa moça? Falei, não, é que aquela moça que era a prostituta lá que vivia na esquina. A senhora acredita que domingo passado ela se batizou nas águas? Eu falei, irmã,
Se for para eu ficar de banco por causa de mulheres e pessoas que não valem nada lá fora, eu vou ficar muitas vezes. Mas eu não vou deixar de anunciar o evangelho que eu tenho conhecido. E eu não vou deixar de anunciar o amor desse Deus. E ela disse para mim assim: Júnior, me perdoe por ter colocado você de banco. Me perdoe por não ter te conhecido o suficiente e por não ter te perguntado sobre. Eu falei: pergunta para aquela moça que está lá na igreja. Ela vai falar sobre quem eu sou. Eu fui apenas uma rede para trazer ela para cá. Irmãos, o evangelho tem o poder de transformar vidas. E o evangelho só pode ser o poder de Deus se ele for anunciado. E como ouvirão se não há quem pregue? Você não tem noção, querido, onde eu vou, estou pregando, estou falando do amor de Jesus. Eu cavo oportunidades para falar do amor de Jesus. Porque não há nada mais importante do que isso. Feche os seus olhos.